Nós vamos conversar agora com o médico neurologista Rodrigo Castro, que vai nos trazer mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Tarde News. Obrigado. Doutor, realmente acontecem essas alterações, essas sequelas neurológicas no paciente que teve Covid-19? Sim, já não é o primeiro estudo, já tiveram estudos anteriores que demonstraram essa incidência de doenças neuropsiquiátricas em pacientes pós-Covid, principalmente naqueles pacientes que ficaram internados com Covid grave. Então, a gravidade da Covid interfere diretamente nas sequelas neurológicas. Isso, assim, tem uma relação maior, tem uma incidência maior nos pacientes que ficaram graves, mas também nós temos observado na prática diária que mesmo aqueles pacientes que não são internados também podem desenvolver em alguns sintomas menos agressivos de alterações psiquiátricas e neurológicas. Que sintomas são esses, doutor? Explica pra gente, pro pessoal que está nos assistindo. Ok. Eles vão desde alterações de memória, alterações de nervos periféricos, como polineuropatias. Dentro das doenças mentais vão de ansiedade, depressão, insônia, aumento na dependência de psicoativos. Tudo isso pode ser causado, a gente pode chamar de sequela pós-Covid. Então, para a gente falar de sequela, esse sintoma ou essa nova patologia tem que se manter depois de 6 meses de acompanhamento. Então, até 6 meses seriam, digamos assim, uma consequência do Covid. Sim, após esse período aí sim, a pessoa deve procurar auxílio médico para tratar aquele sintoma específico. Ele não precisa esperar os 6 meses, não. Ele pode iniciar o acompanhamento precocemente, porque muitas dessas alterações neuropsiquiátricas são muito incapacitantes, inclusive levando alterações funcionais e de vida diária desses pacientes. Doutor, a Covid ela pode funcionar como um gatilho, por exemplo, o senhor citou a ansiedade. A pessoa já tinha uma tendência, já tinha um perfil mais ansioso, teve a Covid e aí despertou a ansiedade. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente ainda não tem estudos tão robustos mostrando isso, mas é uma suspeita, sim, que é um gatilho até pela incerteza que o paciente leva, né, nos momentos que está doente e mesmo depois. O senhor comentou sobre estudos. Já há estudos para relacionar as causas dessas sequelas que a gente está falando agora com a Covid-19? Algumas doenças, sim. Por exemplo, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, nós já temos embasamento da correlação com o vírus diretamente, né? Porque a gente sabe que a ação do vírus aumenta mecanismos trombóticos, então obstrutivos, né? Então, assim, a correlação de pacientes que tiveram AVC ou durante o Covid ou mesmo depois tem uma relação, sim. Mas os casos de AVC são mais raros. A pessoa não precisa se preocupar com, meu Deus, se eu tiver Covid, eu posso ter um AVC. Então, é uma preocupação a mais. Aí vai ficar mais ansioso. Não, assim, é lógico que quando a gente tem que ter um termo médico, a gente chama de estratificar, né? A gente tem que ver qual que é o real risco que esse paciente tem de vir a desenvolver o AVC, né? Entendi. Já é algo genético, que ele já tinha uma tendência. Isso, ou que ele já tem uma doença que é um fator de risco para o AVC. Entendi. Né? Doutor, e quanto à identificação dessas doenças? Por meio de exames, como que isso é feito? Então, as doenças mais relacionadas à saúde mental, né, relacionadas à psiquiatria, elas são eminentemente de diagnóstico clínico, né? É a conversa com o especialista que vai dar o diagnóstico. As patologias relacionadas com alterações de memória, alterações de transtornos do movimento, né, como ou AVC, eu preciso, para eu ter um diagnóstico, associar os exames de imagem, tomografia ou ressonância magnética do crânio. Essas alterações, mesmo após tratamento ou após algum período, elas têm chance de desaparecer e a pessoa não precisar mais tomar algum tipo de medicação? Ou é algo para a vida toda? Então, algumas sim. Outras a gente ainda não tem as respostas adequadas, eu acredito que à medida que
que os estudos forem saindo, a gente vai ter uma resposta melhor, principalmente para aquelas patologias neurológicas que têm mais relação com doenças degenerativas. Entendi. Doutor, a orientação principal é prevenção e tomar a vacina, né? Com certeza. Essa é a única certeza que a gente tem, né? É prevenir da infecção e vacinar. Maravilha, doutor. Agradeço as informações. Muito obrigada pela sua presença aqui no Tarde News. Obrigado pelo convite de vocês. Seja sempre bem-vindo.